Pai do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com mais um vídeo para exortação e esclarecimento da verdade de Jesus. Desta feita o vídeo será o tema mulher pasteira, bispa, diaconisa, presbítera e esses modismos aí que Lúcifer e o mundo que já na mão dele tem fomentado e colocado em prática, e eu chamo bobão de plantão, que não conhece a palavra de Deus e não tem intimidade com Deus, estão engolindo, né? Então, como eu sempre falo nos meus vídeos, meu alvo aqui não é agradar homens e mulheres, que Paulo e Pedro falaram: se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Deus. Então, o diabo é um enganador, e ele quer desconstruir a personalidade e os papéis dados por Deus para a humanidade, tanto o papel do homem como o papel da mulher. Esse vídeo aqui vai tirar dúvidas a respeito desse tema que está em voga hoje, mas por desconhecer a palavra de Deus, o povo está indo pro buraco e achando que está agradando a Deus. Hoje virou moda nessas igrejas modernas, esse título aí, esse modismo de Satanás dado às mulheres, e são capazes de brigar, xingar tudo porque não aceitam o que está escrito nesse livro. Esse estudo que eu vou falar é um resumo de um estudo que eu tenho em um dos meus blogs. Eu tenho 4 blogs, né? Um dos blogs, o título é bem interessante, é chamado Perturbadores de Israel. Lá tem esse estudo escrito, né, com a grafia em grego, lá com um fundamento bem mais claro do que eu vou fazer uma síntese aqui. Outro blog que eu tenho também é Pastor Nato Ramos, outro é Blog do Raimundo e outro é Assembleia de Deus Tradicional no Rio de Janeiro. Mas se você colocar assim, Pastor Nato Ramos ou Perturbadores de Israel, você já irá encontrar esse estudo lá. Tem vários estudos baseados na palavra de Deus para o esclarecimento dos santos. Então, o tema é pasteira, bispa, presbítera, diaconisa, estranho tudo aí. Tem apoio na palavra ou é um modismo de Satanás? Para iniciar, eu digo que não tem. Isso é coisa do diabo, cujo propósito é bagunçar com a sociedade e já está quase bagunçado, né? Então eu vou elencar os textos bíblicos que eu vou citar aqui para você, e que você compartilhe esse vídeo para tirar dúvida do pessoal que está enganado, porque a Bíblia diz assim: meu povo perece por desconhecer a minha palavra. O povo pereceu por não conhecer a palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 18 e versículo 16. Todos esses textos que eu vou citar aqui estão no estudo bíblico que eu tenho nesse meu blog, Perturbadores de Israel. Deixa eu pegar meu óculos aqui que eu estou ficando velhinho. Efésios 4, 8 e 11. É um texto muito conhecido de quem conhece a palavra de Deus, mas eu vou ler de novo. Diz assim, versículo 8: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, antropos, não ginecos. E o versículo 11 ele diz assim: e ele mesmo deu uns, não são umas, para apóstolo, os 12 que Jesus escolheu, não escolheu nenhuma mulher para ser apóstolo. Outros para profetas, que em grego é profetes, e outros para evangelistas, que no grego é evangelistikis, e outros para pastores, que no grego é voscos ou poumena, e outros para doutores, que no grego é giatros. Todos esses adjuntos adnominais, eles estão no masculino. Outro texto que eu quero ler também
é Marcos 16, 15, que é um texto muito conhecido para quem prega o Evangelho, né, que é a grande comissão. Jesus disse assim, ó: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. O outro texto que eu li também é João 10, 2. Evangelho de João 10. As formiguinhas andando aqui no chão da cozinha. Diz assim, conhece esse versículo também, é muito conhecido. Diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, não é a pastora. E aqui tem uma exceção que as cunhadas de Moisés eram pastoras de ovelhas, literalmente falando. A casa que não tinha homem, quem queria ovelha era a pastora. Isso aí, humanamente falando. Agora, biblicamente, modismo do Satanás. Apocalipse 21, 12 ao 14. Vou ler também Filipenses 1, Atos 6, 3 do 6 e Hebreus 3, 17. São os textos que eu vou ler aqui. Então vamos começar. A pergunta é, pastor Donato, tem base bíblica esse modismo que está em voga hoje em dia na igreja do maligno? Né? Pastora, bispa, presbítera, presidenta, né? Como a presidenta, como falava da Dilma. Esse modismo aí. Não. Pastor, me explique por que então que as mulheres, elas são pastoras, pregam bonito. Filha, não confunda dom ministerial de Efésios capítulo 4, versículo 11, com os dons gerais dados para a igreja, que está lá em Coríntios. Tem outro do lugar da Bíblia que fala de vários dons, mas os dons dados aos homens para o aperfeiçoamento do santo, como fala no versículo 12 desse mesmo capítulo 4 de Efésios, é os dons dados aos homens, antropos em grego. Então, a Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios 6, 14, na memória 6, 4, diz assim: nós não temos que ir além do que, ou 6, 8, nós não temos que ir além do que está escrito. Ponto. E eu vou provar para você na Bíblia que, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostra que ele definiu um papel para o homem e outro papel para a mulher. Mesma coisa na igreja. A Bíblia diz também que Deus não é Deus de confusão. E por que está sendo fomentado na igreja moderna? Porque o diabo sabe que ele tem que implantar o domínio das mulheres no mundo para facilitar o trabalho da nova era e do anticristo. Porque o Lúcifer sabe que Deus construiu o homem com uma personalidade e a mulher com outra. Você vê que o Adão, primeiro argumento, foi criado primeiro. A mulher veio do homem. Primeiro argumento da hierarquia. Segundo, o diabo não tentou Adão. Ele tentou Eva. A Bíblia diz que Adão não pecou, mas a mulher levou Adão para pecar. Por que o diabo conhecia Adão mais tempo, não tentou Adão e tentou Eva? Porque o diabo viu, observou que a mulher, ela é suscetível da persuasão. E quando eu estava fazendo esse estudo que eu fiz em 2014, eu falando com Deus, porque quando eu vou buscar o estudo, Deus me dá o tema, eu oro e ele me fala na mente, olha, faça assim, assim. Ele falou do espírito de Eva e do espírito de Jezabel. O espírito de Eva é aquele espírito de que influencia o homem para. O espírito de Jezabel é a mulher que domina o homem, né? Como Acabe. Aqui na rua que eu moro, a vida me falou, observa aqui, existem 5 homens que têm espírito de Acabe e mulher espírito de Jezabel. E ele me falou os nomes, né? Eu moro aqui, em Campo Grande, Rio de Janeiro, do Oeste, então eu moro na minha rua aqui. Alguns já foram, mas ainda tem 3 aqui, se eu não estou enganado, né? Então, o propósito do Lúcifer fomentar esse modismo de pasteira, bispa, diaconisa, presbítera, juíza, todo esse trem aí,
é um trabalho em conjunto, porque no mundo, as mulheres hoje em dia, elas não ajudam, mas estão concorrendo com o homem, querendo suplantar o homem. Basta você ler essa lei maldita chamada Lei Maria da Penha, que eu chamo a lei maldita covarde, coloca a mulher como uma deusa. O próprio Código Penal não precisaria ter uma lei para os homossexuais, uma lei para os homens, outra lei para as mulheres, não. Se todo mundo seguisse aí os preceitos de Deus baseados na Bíblia, e que são de onde ela exporta para as constituições maiores do mundo, não teria que ter isso aí. Mas o diabo quer botar uma zona, tornar uma bagunça. E quem apoia isso é coisa do diabo. Por quê? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, 32, que quem culpa a pessoa que comete o pecado e a que faz. Se você apoia, eu não sou, mas eu apoio, tem a mesma culpa. Eu não sou viado, mas apoio o homossexualismo. Não fumo maconha, mas apoio a maconha. Tudo que o cristão, ele é político, o cristão autêntico, ele é politicamente incorreto. Eu tenho lá no meu armário umas frases que diz assim: um cristão regenerado ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Ou seja, um cristão que vai para o céu, um cristão autêntico, tudo que é de errado ele reprova, ele repudia, ele odeia, e tudo que é de correto ele apoia. Então, pastor, mais ou menos. Ou nós apoiamos tudo que está na Bíblia de acordo com a vontade do Senhor, ou nós somos mentirosos, porque eu não posso concordar com a parte e discordar de outra. Ou eu apoio o certo e sou inimigo do errado, ou apoio o errado e sou inimigo do certo. É assim. Então, o primeiro argumento, o propósito é, por que está colocado que o diabo, aí no mundo já está o domínio das mulheres. Agora ele tem que colocar dentro da igreja visível, de restituição, religião. As mulheres, o catolicismo ainda resiste ali, não colocando, né, que aqui é o ramo desviado do evangelho, né, mas a maioria das igrejas de ramo protestante já adotaram isso aí. Então, já fazem parte do sistema do anticristo, né? Então, entendeu? O propósito é uma parte complementar do plano do diabo para fazer com que o mundo ceda para as mulheres, fica fácil do diabo seduzir os homens. Hoje em dia, o homem vai estar no braço lá no púlpito e a mulher lá em cima. Ele sendo um covarde, calça frouxa, né? Nádegas mode, vou falar assim, e deveria assumir o cajado de homem que Deus deu para ele na mão, que nós temos uma posição privilegiada, os homens e as mulheres também. A posição de mando, a autoridade é do homem. Eu sou militar, mas eu sou contra a mulher em força armada, porque a mulher não foi forjada por Deus para ser militar. Isso aqui é o sistema do diabo. Foi pela Marinha, depois foi pelo Exército, FARB e tá essa zona aí. Eu não vou mudar isso, Deus não vai mudar, porque Deus está permitindo o mal avançar para cumprir os planos de Deus. Então isso aí vai acontecer naturalmente, mas quem é de Deus vai resistir, porque nós somos luz que resistimos às trevas. Segundo argumento, Deus, por que é antibíblico? Primeiro, pela hierarquia divina. Deus cria primeiro o homem e a mulher. Ele disse que tem uma parte da Bíblia que fala assim como o Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar. Segundo, quando Deus cria o ser humano, ele cria primeiro o homem, depois a mulher. Os 7 patriarcas, eles eram cabeça, nem a mulher dele era cabeça de nada. Terceiro argumento, o próprio Jesus se manifesta como homem. A voz do homem é grossa, a mulher é fininha, ou seja, grave, a do homem, e aguda. As vozes da masculina são umas, das mulheres são outras. Quando Deus pega e nomeia as 12 tribos de Israel, ele não nomeia a Diná, só nomeia os machos. Quando Deus fala no monte, ele sempre chama lá não tinha sacerdotisa na lei hebraica. Deus não nomeia a mulher para ser sacerdotisa. A esposa do sacerdote não é sacerdotisa. A esposa do pastor não é pastora. A esposa do diácono não é diaconisa. A esposa do presbítero não é presbítera. A esposa do presidente da república não é presidenta. Mentira. Quem fala isso aí é pastor do Satanás. Pode ser batista, assembleia, metodista, presbiteriano, o que for. Não vem que esse argumento aí de teologia do diabo, porque isso que me falou foi o Senhor me explicou. Deus diz assim: ficai em Jerusalém, lá em Atos, até que, capítulo 11, versículo 8 e 9, sejais revestidos do poder, e ser-me-eis testemunha, todos os servos de Deus, homens, mulheres, crianças, adolescentes, nós somos testemunhas, testemunhando da salvação de Jesus em nossa vida. Agora, para liderar, gerir a obra do Senhor, Deus delegou essa função aos homens. Pastor, os homens não querem, Deus está levantando mulher. Deus sempre usou mulher num papel e o homem em outro. Ah, mas Débora tinha Baraque que fazia as guerras. Débora, ela julgava porque ela tinha os oráculos do Senhor, né? Sansão, também juiz, que juiz era aquela pessoa que recebia de Deus o oráculo, era uma pessoa que Deus levantava temporalmente
para dirigir Israel. Mas exceção não é via de regra. Numa casa que só tem fêmea e o pai trabalha, cria ovelha, a mulher vai ser pastora, naturalmente, de ovelha, não da obra do Senhor, não confunda. Ovelha literalmente falando com a obra do Senhor. Deus seria um Deus maluco? Ele teria, imagina a mulher com TPM lá, o marido um diácono e a mulher uma pasteira. Que até na Bíblia não tem essa hierarquia de dois, não. É um erro. Teologia dizer que o pastor manda na igreja. Lá em Efésios ele fala assim, os 5 dons ministeriais, primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastor e doutor. O pastor vem na quarta posição, porque para ter pastor tem que ter evangelista primeiro. João é precursor de Jesus. Primeiro alguém anuncia o evangelho, quer as ovelhas e o pastor cuida. E Ezequiel 34 é a profecia contra os pastores infiéis. Não tem pastoras infiéis, é pastores. Vosco poimena em grego. Lá ele diz que o pastor também tem que evangelizar. Porque ele fala, eu vou ler para você aqui o versículo 34 de Ezequiel, que é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. A Bíblia interpreta por si mesmo. Não precisa o cara vai ter porca de teologia, porque os apóstolos não têm teologia. Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo dá entendimento para você ser usado como uma ferramenta para o reino de Deus. A passagem diz assim, ó. Ezequiel 34. A profecia contra os pastores, as pastoras infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas, ou seja, os pastores não foram chamados para apacentar. Comeis a gordura, vos vestir da lã, degolais do cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui no versículo 4, ele fala dos 5 tipos de ovelhas. A fraca, não fortaleceste. A doente, não curastes. A quebrada, não ligastes. A desgarrada, não, que é o crente desviado, não tornaste a trazer. A perdida, quem é a perdida? É a pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, ouviu falar desse evangelho maldito. O pastor verdadeiro vai lá falar o evangelho verdadeiro, o evangelho santo. E a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então, esse versículo aqui, diz que é o 34:4, ele fala dos 5 tipos de ovelha que o pastor, ou seja, o homem que Deus escolheu para liderar a obra do Senhor, é qualificado e é responsável de tratar a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida. Então, Ezequiel 34. Deus também, quando ele escolhe os 7 diáconos lá, no livro do Atos, tinha várias mulheres ali, que as mulheres sempre trabalhavam. O papel da mulher é importantíssimo, mas de acordo com o papel dado por Deus, não com o diabo quer colocar. Eles querem inverter a posição. Eu já vi várias situações de pastores aí na igreja, essas neopentecostais malditas, que ensinam mentira, confusão, porque o marido está lá, a mulher se converteu primeiro, o marido é um ímpio. Aí pega a mulher, coloca como diaconisa, presbítera, pasteira. Aí o marido se converte, como é que vai ficar na igreja lá, o cara baixinho, a mulher dando, ou fica quietinha, dando esporro no cara. Que Deus maluco é isso? Deus não é Deus de confusão. A obra do Senhor é diferente da obra do mundo. Deus, ele é organizado, ele sabe todo o futuro. Então Deus jamais faria uma coisa que contrariasse uma lei dele lá no princípio da hierarquia masculina colocada por Deus. Ah, pastor, tu é machista? Show. Sou machista, machismo não é crime. Foi um termo, uma palavra deturpada pelo Satanás no meio da cultura fagocitante nova-herense, que eu digo assim, diverter. Deus é machista, porque Jesus veio como um macho. A voz de Deus é grossa, a voz de homem eu já ouvi, não é voz de mulher fina. Papéis do homem, papéis da mulher. Dirigir a obra os homens. Ah, pastor, os homens não querem, problema deles. Porque Deus seria imperfeito, seria falho, se não tivesse homem para dirigir a obra do Senhor. Deus sempre vai levantar servos capacitados, macho, para dirigir a obra do Senhor.
na terra. Né? Isso não é demérito para a mulher e nem para o homem se sublevar, se sentir arrogante melhor que a mulher. É papéis distintos. Os 7 diáconos, eu vou ler aqui para vocês. Né? Que Estevão era um deles. Está tudo na Bíblia, meu filho. Né? Quem quiser rasgar a Bíblia, que rasgue. Eu não vou rasgar, eu vou obedecer aqui. Né? Diz assim, é Atos capítulo 6. Eles oraram, né? Aí diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, não são varoas, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, os apóstolos, os machos, que desses 7 aqui, sai Matias, que substituiu Judas, o traidor. Mas nós perseveraremos na oração, no mistério da palavra, ó. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, o quinto, Pármena, o sexto, Nicolau, o sétimo, que ganharam em Antioquia, que é prosélito. E os apresentaram perante os apóstolos, e eles oraram e lhe puseram as mãos. Disse que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. Aqui discípulos no sentido geral, não é apóstolo, que inclui homens e mulheres. E grande parte dos sacerdotes, não é sacerdotisa, obedecia à fé. Esse argumento, pastor. 7, por que Deus não escolheu a mulher? Ah, mas o cara daquela febre, lá eles chamam de diácono, chama mulher que serve na igreja de Crencreia. No meu estudo aí que você vai ver, eu vou colocar nesse vídeo aqui, o link desse estudo aqui que eu tenho, pasteira, bispo, diaconisa, pasteira, modismo do diabo. Lá eu elenco as partes do grego, eu saio um pouco de grego, eu entendo. Eu tenho uma bíblia, eu leio grego. Lá tem as palavras, literalmente, esse caso de febre que eles querem colocar, pegando exceção na vida de era. Se tiver só homem morto, Deus vai pegar uma mulher, bota para dirigir uma igreja com lá, Deus vai usar. Mas ela não tem o dom de pastor, Deus capacita ela para levantar um homem para colocar. É porque a Ruth tinha um homem ímpio lá, o rei Assuero, que Deus botou para liderar. Porque Deus deu os dons de liderar, manobrar o mundo para os homens. Os dons para o aperfeiçoamento dos santos foi dado aos homens. Charisma to anthropos. Está no grego isso aqui, não tem como mudar. Eu não achei Deus revogando essa posição do homem, fazendo o homem virar mulher e a mulher virar homem. Pegando a autoridade do homem, colocando aqui a mulher em cima. Não. Essa bagunça que tem aí é o sistema mundano, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão nas igrejas do Senhor. Então, os 7 diáconos. Quinto argumento. Né? Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, em Apocalipse 21, 12, 14, você pode ler, Deus mostra a Jerusalém celestial. E ela tem 12 colunas e 12 portas. Nessas 12 portas e 12 colunas, nas 12 portas são do nome de 12 machos, eu vou ler para você aqui, e nas colunas, são o nome de 12 machos. Deus esqueceu as mulheres? Não. Porque Deus prova pela Bíblia que o papel do homem é esse. Isso eu vou repetir. Não é demérito, humilhação para a mulher. Só que o mundo diabólico hoje, não, mas criaram um monte de cota, gente. É lindo o papel da mulher. Ela tem. Deus falou que a mulher sábia edifica o lar. Por que Deus quer que a mulher fique em casa? Porque você não edifica uma casa fora do terreno onde a casa vai ser construída. Eu fico conversando com a minha esposa, eu digo, amor, Deus diz assim, toda mulher sábia edifica o lar, a tolo destrói com suas próprias mãos ou com a sua boca, vou parafrasear aqui. Por quê? A base, você construiu uma casa, tem que ter um terreno. Então, aí está dizendo que a mulher tem que ficar em casa para edificar o lar dela, enquanto o homem vai trabalhar. Mas, pastor, tem as exceções, cara, a mulher morreu, o marido morreu, a mulher tem que trabalhar. Exceção no direito, exceção não é via de regra. Na Bíblia também não. Deus pode usar, Deus usou um jumento para falar aquele balão boca preta. Agora foi para o céu jumento, não vai. Morreu o animal quando morre, sem a assistência dele. Então, aqui, vou ler Apocalipse 21, 14 e 12. Está na Bíblia. Eu duvido alguém refutar esses versículos aqui. Diz assim, ó. Vou ler o versículo 12 do capítulo 21. Diz assim. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas são o nome das 12 tribos de Israel. O nome de Diná não estava lá.
os 12 filhos de Jacó, Isacar, Zebulon, Benjamim, todos aqueles servos nós conhecemos lá, né? Que eu tenho até na minha Bíblia aqui, anotadinho aqui no final, mas não vou citar, todo mundo conhece os outros filhos de Jacó. Eu digo, Deus é burro, esqueceu de colocar Diná, né? Ele não colocou isso aqui nas portas. E as colunas, que o versículo 13 diz assim, ó: da banda do levante tinham 3 portas, ou seja, do norte, ou seja, do levante é o leste, o poente é o oeste. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3, banda do sul 3 e das bandas do poente 3. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, ou seja, 12 colunas. E neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Várias mulheres. A mãe de Jesus, gente, ele não colocou ela com função de exercer ministério no nome do Senhor. No sistema católico romano, o diabo é esperto, ele quer tirar o foco da pessoa de Jesus, Jesus Cristo homem, que diz assim, porque é um só Deus, um só Senhor, 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus, um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, antropos, não ginecos, de onde vem a palavra ginecologia. Então, por que Jesus não colocou Maria como discípula, apóstola, bispa, presbítera, pasteira? Porque ele dá um exemplo para a gente aqui. É claro que no sistema católico romano, esse sistema maldito aí engana as pessoas botando Maria, até a tal da Ave Maria, tem mais Ave Maria do que Pai Nosso no texto lá, se não estou enganado. Então a gente vê por aí que o diabo engana as pessoas. Enganou os católicos romanos, está enganando os crentes falsos das igrejas neopentecostais, as igrejas antigas, história que também cederam para esse espírito de Lúcifer, espírito de Jezabel e de Eva, que ele falou comigo. Então aqui, as 12 colunas, o fundamento, 2 muros da cidade, o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Não está o nome de Maria, é o nome de macho. As 12 portas da cidade, o nome dos 12 filhos de Jacó. Os patriarcas, os 7 patriarcas, nome de macho. Os diáconos instituídos por Deus, nome de macho. Jesus, quando os 2 ministeriais de Efésios 4, capítulo 4, versículo 8 e 11, nome de macho. E aqui eu vou ler mais alguns versículos para nós finalizar, que já está em 27 minutos, né? Filipenses 1:1. A Bíblia é clara, eu vou falar aqui o Pai todo dia falando de versículos que fundamentam o meu arrazoado, né? Então você não ceda para isso, mulher. Você expor de pastor, você não é pastora. Você expor de diácono, não é diaconisa. Você expor de presbítero, não é presbítera. Não tem nem presbítera na Bíblia, né? Você expor de evangelista, você não é um evangelista. Todo mundo que evangeliza, nós todos salvos somos testemunhas de Jesus. Dons aos homens foi dado para Deus para liderar a igreja. Então vamos ver aqui. Diz assim, ó. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos, que a palavra bispo do grego episcopos, quer dizer superintendente, e diáconos, não tem diaconisas, certo? Hebreus 13:17 diz assim, isso aqui que é o tiro no pé dos que aderiram ao espírito de Eva e de Jezabel. Diz assim, 13:17 fala assim, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, não é pastoras, não é elas, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vossos pastores, o voscos ou poimenas, aqui não diz pastoras. Acho que Deus é burro, né? Ele esqueceu. Nós somos mais sábios que Deus realmente, ó. O homem realmente é o cara, ó. A criatura manda no Criador. Sabe que o Criador não é sábio como a criatura é. Mentira. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Modismo do diabo. Papel lindo da mulher. Paulo diz salvar-se-á. Vamos ler agora em Timóteo capítulo 2. Para fechar o balão com chave de ouro. Diz assim, ó. 1 Timóteo capítulo 2,
do 5 em diante. Aí, perdão, 2 Timóteo 2. Deixa eu ver aqui, Jesus. Segundo Timóteo 2,5. Até depois eu vou ler de novo, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, macho, não é fêmea, né? E diz aqui também, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, ó. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, não é episcopada, nem bispa, não tem. Tá de bispa missionário, não é mentira, cheio de porcaria na orelha. Excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, não é a bispa. Marido de uma só mulher. Opa! Pastor, nonato. Você quer dizer esposa de um só marido? Tá, não, meu filho. Marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não vai. Que governe bem a sua própria carne. Opa! Quem governa a casa? A fêmea ou o macho? Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria carne, terá cuidado da igreja de Deus. Aí ele fala aqui assim, ó. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não língua dobre, papai falando, que também sejam primeiro provados, e da mesma sorte, as mulheres, parte disso aqui não. As mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui é as mulheres dos diáconos, porque você não pode pegar um diácono, ter uma mulher crente, que ela possa ser o quê? Bagunceira. Ou também aqui se tem uma mulher que pode ajudar a trabalhar na igreja, que serve na igreja, faz o serviço. Ele não chama ela de diácono, chama as mulheres, chama ela de diácono. O versículo 12 diz assim, os diáconos seriam maridos, tanto que o versículo 12 joga por terra o 11, que eu digo, pastor, aqui o diácono fala das mulheres diaconisas. A Bíblia não chama mulher aqui de diaconisa, não tem. Ele diz assim, os diáconos seriam maridos de uma mulher, e governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que se virem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Então, esse texto aqui que eu li para você, eu só quero achar o versículo aqui. Tá aqui. Sobre a mulher. Os deveres das mulheres cristãs. O que eu li aqui há pouco, joga por terra essa mentira aí que eles querem. Lembre-se que o versículo 12 refuta a mentira do versículo 11, que eles querem, estão dizendo que as mulheres se referem a diaconisa. Não tem diaconisa até aqui. Falando dos homens. Assim, do mesmo modo, as mulheres, aqui, dever das mulheres cristãs, que a verdadeira é verdadeira, não são as falsas. Que as mulheres se ataviem em traje honesto, que fala da vestimenta, que eu já tenho um vídeo sobre isso, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso. Mas, abre parênteses, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Meu filho, cai por terra essa mentira de diaconia, essa mentira do cão aí. Se aprenda com toda a sujeição. Não permito, Paulo, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui, exatamente é o ponto onde eu quero frisar. Pastor, tem um monte de mulher lá, uma serva vai ter um monte de drogado que está indo para lá. E as mulheres, aquela irmã ali, a esposa do pastor, o pastor não está aí. É pecado a mulher ensinar a orar para os homens chegar ali os ímpios? Não. Testemunho de Jesus. Ela não é pastora, ela está ágil, cumprindo o ministério de ensinar a palavra de Deus. Aqui. Agora, na igreja, o marido pasteiro, a mulher pasteira, aí tem o irmão lá que é presbítero, a mulher manda no presbítero. Está contrário à autoridade masculina. Né? Está lá o irmão diácono e a mulher converteu primeiro, aí o pastor, vamos levar a minha pasteira. Aí a mulher vem diácono, aí vai ensinar lá
A mulher pregando, eu moro lá na portinha ali, o meu vizinho, ô, avança aqui já, vai ali pegar água pra gente. Tá entendendo o trem doido como é que é? Como é que fica aí? Ele que o homem lá, aí o cara, ô, esse papai aí, já se tá falando, apertando o pau do marido. Que loucura é essa, gente? Vocês não se tocaram que isso é coisa do diabo? Deus não deu de confusão, que Deus faz tudo certinho. Nós que somos burros. Não permito, porém, olha a condição adversativa, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Olha o argumento de Paulo. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi, enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em contradição. Olha aqui como isso é lindo. Salvar-se-á, ou seja, onde é que a mulher fica salva? Porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia, humildezinha. Não, ô mulher, vai calar a boca, macho. Ô perverto, vai acolá. A pasteira, não chama esse nome, chama. Pastor, eu conheço a irmã de Moisés, que cuidava das ovelhas lá, né, as cunhadas de Moisés, Jetro, aquela filha de Jetro lá. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Quem tem ouvido para ouvir, ouça e com o Espírito da igreja. Pode, pastor? Não, porque a Bíblia não deu dom de pasteira, de bispa, presbita, evangelista, diaconisa e esses modistas aí, presidenta. Não tem isso aí. O papel da mulher é lindo. Ser esposa, edificadora do lar, respeitar o marido, cuidar da casinha, né, edificar a sua casa, orar, ensinar para as pessoas que não são livres, mas exercer o papel de liderar a igreja, tá fora. Modismo. Toda que eu conheci que tinha mulher à frente teve problema de bagunça com os homens. Confusão, controle, o princípio da masculinidade. Não há transmutação de alma de homem para mulher e vice-versa. Deus é perfeito. Se você é pasteira, bispa, tome vergonha na cara, assuma a posição que a Bíblia coloca aqui para você, ore a Deus para Deus colocar um macho para liderar a igreja que você está lá sendo dirigente, porque aos homens deu Deus os dons para o aperfeiçoamento dos santos. Quem não concorda, prepare a sua casinha lá no inferno para ser queimado dia e noite, porque a palavra do Senhor, ela é espada do Espírito e ela não foi revogada. Se você está fora da palavra, está fora do reino do céu. Pasteira, bispa, diaconista, presidenta, bispa, não pode, porque é contra a palavra de Deus. Todos podem pregar, todos podem falar de Jesus. Agora, liderar a igreja como pastor, como evangelista, como presbítero, como diácono, mestre, doutor, está fora. Só aos homens. Porque Deus não chamou uma patriarca, chamou nenhum diácono e nomeou nenhum apóstolo lá no céu. Ele não trocou metade das... Deus fez assim, metade da igreja, as 6 portas, nome de homens, é aqui Maria, mais alguns. Não tem isso não. As 12 colunas do muro, né? Vamos colocar aqui os 12 apóstolos e mais 6 mulheres. Não. Eu acho que Deus é burro, ou você sabe. Eu fico com Deus. Amém? Compartilhe, dê like para Jesus e vamos ficar na palavra. Mulher, busque o dom do Espírito Santo, Deus vai dar para você. Pregue a palavra do Senhor, mas esqueça essa mentira que o diabo colocou. Não associe, não venha aderir. Você conivente com o diabo, com o espírito de Eva, com o espírito de Jezabel. Você vai para o inferno. A lei é o testemunho, Isaías 8:20. Se não falarem segundo essa verdade, não verão a alva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.